E voltamos a falar de economia. Nós estamos em contato com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, a gente tem visto aí algumas decisões do governo em relação a medidas que estão em tramitação no Congresso, que já começam a demonstrar uma certa preocupação com a retomada do foco nas ações aí da equipe econômica com relação ao ajuste fiscal. Tudo isso tem gerado muita polêmica. Há pouco nós falávamos, inclusive, com o senador Major Olímpio a respeito disso. Na semana passada, o presidente vetou a prorrogação da desoneração para 17 setores, acaba no final deste ano, no ano que vem não vale mais. E agora o governo está meio que deixando caducar uma MP que tratou logo no começo da pandemia de permitir a prorrogação de pagamentos de tributos, de depósito de fundo de garantia, para dar um fôlego financeiro para as empresas. Eu queria saber o quanto que isso faz diferença, se o governo teria como manter essa situação sem desrespeitar teto de gastos, sem desrespeitar outras limitações legais, tendo-se em vista que nós estamos numa situação de calamidade ainda, não é? A questão é que para esse ano o respeito ao teto dos gastos e, enfim, outras restrições legais com relação à responsabilidade fiscal foi flexibilizada, né, enfim, por conta da situação. Então, de fato, haveria condição legal para que fosse estendido, né, esse prazo para o pagamento de impostos, pagamento de tributos, enfim, relacionados à mão de obra, ao trabalho, né. A questão é que não é necessário, né? Talvez não seja necessário em função da retomada da atividade econômica. Com isso, as empresas não mais estariam em situação tão delicada, não precisariam tanto de financiamento. E justamente por isso, o custo fiscal, né, da extensão dessa prorrogação do pagamento, ela teria um custo muito maior do que o benefício para a população como um todo, né? Então, é nessa avaliação que a sugestão da equipe econômica é deixar caducar essa MP para que ela não seja estendida até o final do ano. Agora, muitas empresas ainda estão em dificuldade, dependendo dos setores, não é, Bruno? E mesmo as que reabriram, a gente tem falado muito do movimento parcial, até porque há restrições, por exemplo, em relação à lotação, não é, determinada da área de serviços, por exemplo, e a própria população ainda mais retraída, ou por falta de dinheiro, ou por medo mesmo de contágio, as pessoas estão respeitando ainda a quarentena. Não valeria a pena, tendo em vista a necessidade de estimular a retomada para valer da atividade, de dar mais um fôlego? Acho que a questão é o grau desse fôlego que tem que ser dado, né? Acho que não há dúvida de que é necessário que o governo faça o possível para que essa retomada aconteça o quanto antes e da maneira mais suave possível, né? Enfim, para que a crise gerada pela pandemia seja menos sentida, né? A questão é que isso não pode ficar indefinidamente, né? Acho que a ideia da equipe econômica é justamente estender, sim, mas não até o fim do ano, né? Estender por mais 1 ou 2 meses, ou então fazer um escalonamento para que isso, aos poucos, volte à situação normal, né, de pagamento desses tributos. Mas a proposta inicial, né, enfim, de alguns senadores, era simplesmente estender até o final do ano, e até o final do ano a gente já tem bastante segurança de que a atividade econômica já vai estar muito mais próximo do normal, né, de forma que esse benefício fiscal traria, sim, muitos danos à sociedade como um todo, sob a figura do desequilíbrio fiscal. E só para dar um exemplo da situação, o relatório de acompanhamento fiscal que foi divulgado hoje pela IFE, a Instituição Fiscal Independente, aponta, por exemplo, que a dívida bruta alcançou 81,9% do PIB em maio, é o maior percentual da série histórica. Os créditos extraordinários para o combate à Covid-19 totalizaram 506,1 bilhões até o início do mês de julho, não é? E as emissões líquidas de títulos públicos foram negativas em 33,1 bilhões no acumulado de março até junho. Então a gente vê o avanço da dívida em função de tudo que o governo está fazendo, não é? E o rombo fiscal projetado aí de uma forma histórica, deixando completamente de lado qualquer meta que o governo tinha, não é? Exatamente. O custo para as próximas gerações, para os próximos anos, do combate a essa pandemia é enorme, né? É muito difícil de medir enquanto a gente ainda está no meio dele, né? E a questão é justamente essa. O quanto menor ele for, né, esse custo de ajuste para o futuro, melhor. Lógico, o combate tem que ser feito,
né, o combate à estagnação da economia, enfim, praticamente já aconteceu, mas isso não pode ser estendido indefinidamente, né, justamente porque essa conta para pagar ainda existe, está aumentando e vai se tornar mais cara, mais difícil de ser paga, por um prazo mais longo. Então, enfim, o combate também não pode ser feito a qualquer custo, né? Ele precisa ser feito, sim, medindo resultados e medindo justamente a temperatura da economia na medida em que ela se retoma. Bruno, de acordo com a IFE, o rombo das contas este ano pode chegar a 877,8 bilhões de reais. Eu queria até saber se a sua projeção também bate com esse valor, porque é um rombo imenso, né? Como eu falava, ficou completamente de lado qualquer meta que se tinha em relação às contas públicas. Não, justamente, a nossa projeção dentro de casa é um pouco menor do que isso ainda. A gente avalia que talvez o governo não consiga gastar tudo o que tem programado para gastar nesses programas de ajuda, por isso não seria um resultado tão negativo. Mas a verdade é que a gente tem visto aumentos de despesas e novidades nesse sentido em bases diárias, né? Então, nada impede que realmente chegue a um número tão difícil, tão ruim quanto o projetado pela IFE. E a única certeza que a gente tem mesmo é que a dívida pública passa e muito dos 90% do PIB já este ano e deve mesmo se aproximar dos 100% do PIB em poucos anos, né? O que é realmente um prognóstico bem desafiador. Muito bem, nós conversamos com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.